Gostava de trazer-vos agora para um outro sinal, eu considero o segundo sinal. Gostava de ler convosco um texto da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 até ao 3. E para dar um pequeno pano de fundo, um pequeno background, um pequeno contexto sobre esta carta, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta àqueles irmãos que viviam em Salónica, na Grécia atual, ele fala muito acerca da vinda do Senhor, a parousia. Era um tempo de perseguição, aquela igreja foi fundada já sob muita perseguição, uma igreja vibrante, mas estavam a sofrer muito por causa do seu testemunho, da sua identificação com Cristo, e Paulo, em cada um dos capítulos da primeira carta, fala acerca da vinda do Senhor como forma de conforto, de esperança, de que o sofrimento que eles estavam a atravessar era algo temporário, era algo necessário para se identificarem com o sofrimento de Cristo também, mas que viria a libertação, o Senhor viria nos ares e viria chamar o seu povo, libertando e trazendo para o seu próprio destino, que é o destino glorioso de vivermos com Ele para sempre. Então aqueles irmãos começaram a vender as suas propriedades, a deixar os seus empregos, porque eles achavam que era algo iminente, era algo para os próximos dias. Se o apóstolo Paulo fala através do Espírito Santo que a vinda do Senhor está próxima, então é para breve, vamos já tratar de vender tudo, não vamos prender-nos a nada. E quando o apóstolo Paulo tem conhecimento que eles estavam a ter essa atitude, ele escreve, quero que apressadamente, uma segunda carta, dizendo calma, porque isso ainda não vai ser agora. Antes que o Senhor venha, o anticristo terá que se manifestar. Por isso, cuidado com decisões imediatas, cuidado, não se deixem levar apenas pela emoção, mas é necessário que saibamos distinguir quais são os sinais. O que é que Paulo está aqui a dizer? Antes que venha o grande sinal da vinda do Senhor, haverão outros sinais aos quais devemos estar atentos. Então ele diz no capítulo 2, já da segunda carta, esta carta já de resposta àquilo que estava a acontecer, ele diz: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Portanto, trata da vinda do Senhor nos ares, nas nuvens, e o nosso ajuntamento, que nós chamamos muitas vezes arrebatamento, tirados à força. Serão os anjos que nos irão levar à presença do Senhor. Portanto, em relação a esse grande acontecimento que inicia este tempo, que é chamado o Dia do Senhor, e Paulo diz: cuidado, não vos movais facilmente do vosso entendimento. Ou seja, cuidado, não vão pela emoção, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Portanto, Paulo estava a dizer: cuidado com as emoções, cuidado com a má leitura, com a má interpretação mesmo das epístolas, porque o dia do Senhor ainda não está iminente. Ainda não vai ser agora, por assim dizer. Versículo 3: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Nós iremos falar sobre isto mais tarde, quando falarmos sobre o arrebatamento, sobre a vinda do Senhor, mas o que Paulo está aqui a dizer é que a vinda do Senhor, o nosso encontro com Ele, será precedido por uma onda de apostasia, será precedido pela manifestação daquilo que ele chama aqui o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, como nós conhecemos, ou seja, o anticristo, o grande falso Messias. Portanto, antes que o Senhor venha, nós iremos assistir, isso já há 2000 anos, imagine agora, nos dias atuais, a uma grande apostasia. O que é que significa apostasia? O que é que significa esta palavra que Paulo aqui fala no grego?
A palavra apostasia no grego significa aquele que se mantém afastado da lei, distante da lei. Ou seja, é aquele que não está afinado, alinhado pela palavra de Deus, pelos mandamentos de Deus e se mantém afastado, ou seja, segue por outro caminho. Talvez tenha começado bem, mas se vai afastando segundo a sua própria imaginação. O apóstolo Paulo, em outra carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 e 2, ele fala um pouco mais sobre as características desta apostasia e destes apóstatas. Ele diz, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, repare bem, nos últimos dias, apostatarão alguns da fé, ou seja, alguns se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, quais são as características desta apostasia? Em primeiro lugar, um afastamento da fé. Como diz Paulo, alguns andavam bem, alguns estavam connosco e agora se afastaram, apostataram, afastaram-se da fé, ou seja, da doutrina original dos apóstolos. Não penso que isso é novidade. Já naqueles dias, a primeira igreja, já haviam apostasias. O apóstolo João já denuncia muitas dessas apostasias já no primeiro século. E nós temos visto, ao longo da história cristã, muitos grupos que se formam atrás de um líder que começa, às vezes, até numa certa igreja, numa certa denominação, mas não se sujeita à doutrina, aos credos, ao credo apostólico, e tentam desviar as pessoas por um outro caminho, seguindo ambições próprias, com falsas revelações. Normalmente são pessoas que se fundamentam muito em revelações, em estudos distorcidos, que não são conformes àquilo que é o chamado padrão bíblico da sã doutrina. Fala aqui também Paulo que eles obedecem a espíritos enganadores. Nestes últimos dias nós iremos assistir a uma invasão de espíritos, de demónios, que se manifestarão de muitas formas. E eu creio que uma das formas que eles irão se manifestar será exatamente o engano. Será a distorção da verdade revelada através dos apóstolos. E é preciso estarmos atentos, porque esses espíritos tentam trazer alguma coisa nova, trazer alguma coisa que nunca foi antes apresentada, e isso deve trazer-nos muita cautela, porque dizia o grande sábio Salomão, não há nada de novo debaixo do sol. O evangelho que era pregado pelos apóstolos é o mesmo evangelho que nós pregamos hoje, ou deve ser o mesmo. Nada deve ser acrescentado, nada deve ser tirado a esse evangelho. Vamos ter cuidado com aqueles que facilitam as coisas, com aqueles que alargam a porta. Jesus disse que a porta é estreita e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são aqueles que entram, caminham por ele. Portanto, temos de ter cuidado na tentativa de conquistar vidas para o nosso clube religioso, para encher os nossos auditórios. Cuidado para não mudarmos, para não facilitarmos esse evangelho, porque ao fazê-lo nós estamos a obedecer a espíritos do engano, estamos a trazer um desvio da verdade que foi proclamada pelos santos apóstolos, e foi essa verdade, foi a proclamação dessa verdade que fez com que eles perdessem as vidas. A maior parte deles, com exceção do apóstolo João, foram martirizados, não por falar coisas agradáveis ao povo, mas por falar a verdade de Deus. O apóstolo diz que eles dão crédito às doutrinas e espíritos malignos. Quando nós saímos então desta plataforma que Deus revelou, nós ficamos à mercê de outras influências.
Normalmente são influências que combatem a fé cristã. Se nós nos lembrarmos da forma como Satanás, o príncipe das trevas, o pai da mentira, tentou, passe a redundância, tentou tentar a Jesus, a forma como ele usa subtilmente a provocação, a tentação, é usando a palavra de Deus. Ele usa a própria palavra de Deus para tentar confundir o autor da palavra. Ele usa textos fora do contexto para tentar alcançar os seus objetivos. Daí que eu tenho dito cuidado com aquilo que é já pré-fabricado, com aquilo que vem nos livros de muitos entendidos da matéria e que, ao ser lido, parece ter lógica e nos leva a um certo desmazelo, a não olharmos a palavra de Deus num todo. Eu gosto de ler a palavra de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, e não isolar certos textos e fazer disso uma doutrina. Não, nós temos que entender que as doutrinas fundamentais, todas elas são unânimes, todas elas correspondem a toda a mensagem de Deus em toda a Bíblia, em toda a palavra, porque o Senhor não se contradiz. Aquilo que ele diz no Velho Testamento é a mesma coisa que ele diz no Novo Testamento. Talvez com outras aplicações, talvez com outros pormenores, mas a verdade de Deus é sempre a mesma, porque Ele é o mesmo, Ele não muda. Cuidado, irmãos, com estas doutrinas novas que aparecem por aí. Podem parecer muito fantasiosas. Algumas delas até atraem pela sua lógica, pela facilidade de compreender as coisas, mas devemos sempre voltar ao teste, à lupa da palavra de Deus, tal como os crentes de Bereia faziam. O apóstolo Paulo também nos diz que eles seduzem pela hipocrisia. Ou seja, esses grupos, esses falsos mestres que nos levam ou tentam levar à apostasia, ao desvio da verdade, eles atraem as pessoas normalmente pela simpatia, pela cortesia, pelo carisma. É uma forma de encobrir um sistema doutrinário completamente errado e até satânico. Eu já tive algumas experiências com as chamadas testemunhas de Jeová e com os Mormons. São dois grupos muito conhecidos. Eu tenho tido grandes confrontos com eles, confrontos verbais, obviamente. Cheguei a um ponto de não ter mais paciência e então quando passo por eles, como sabem, eles estão em todos os lados, e já não perco tempo porque já entendi que de facto não adianta, só com muita oração e jejum é que de facto essa gente poderá ser liberta desses espíritos demoníacos que os dominam. Mas a experiência é sempre comum, a todos eles. Começam com muita simpatia, começam com muita cortesia, muito simpáticos. Mas quando nós começamos a apertá-los, quando eles vêm do lado de lá, não um incauto, não alguém que não entende as Escrituras, não lê a Bíblia, não conhece nada e acredita, porque eles começam a usar a Bíblia, e como sabem, os senhores Jeová usam uma falsa Bíblia, uma falsa tradução da Bíblia. Os Mormons usam a Bíblia inicialmente, mas depois passam para a segunda fase, que é o livro de Mormon, ao qual eles dão muito mais crédito do que a Bíblia. Eles começam pela Bíblia para iludir, para enganar, para dar a ideia de que são cristãos, muito simpáticos, e as pessoas que na sua maior parte não têm conhecimento bíblico vão na onda e acreditam e são levados até pela simpatia dessa gente. Mas digo-vos uma coisa, por testemunho pessoal, e não são um ou dois ou três casos, são várias vezes que aconteceu comigo, quando eu começo a apertar com eles, quando começo a confrontá-los com a palavra de Deus, quando começo a confrontar as mentiras deles, eles perdem aquela compostura, o verniz estala, por assim dizer, perdem a sua simpatia e começam até mesmo a insultar-me, começam a levantar a voz, começam a ficar indispostos comigo e, na maior parte dos casos, viram as costas, vão-se embora, chamam-me alguns nomes nada agradáveis, o que para mim
são autênticos galardões. Para mim, me enche de contentamento, porque é sinal de que, de facto, alguém está do lado certo. Não sou eu que estou do lado certo, é a palavra de Deus que é entendida e proclamada corretamente, essa sim nos traz a verdade. Então, algumas características dessa gente, por isso nós, ao vermos os sinais, logo devemos perceber quem eles são, quando vêm até nós. O apóstolo Pedro nos fala na sua segunda carta, no capítulo 2, versículos 1 até ao 3, e Pedro já escreve isto ainda no primeiro século, no início da igreja, por assim dizer. Ele diz: também houve entre o povo, no passado, o povo judeu, falsos profetas. Como entre vós, igreja, haverá também falsos doutores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Na Bíblia Peshitta diz heresias destrutivas, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Irmãos, isto é preocupante. Muita gente na igreja irá seguir as dissoluções, os enganos, a abominação dessa gente, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já está de largo tempo a sentença declarada, e a sua perdição ou destruição não dormita. Pedro está como grande apóstolo, um dos pilares da igreja cristã. Ele está a alertar-nos em amor, mas é uma mensagem para nós, irmãos, que nos deve preocupar, porque eles já andam entre nós. Ele diz que entre vós haverá falsos mestres. Eles vão operar, em primeiro lugar, pela subtileza. Parece que aquilo que eles inicialmente proclamam é verdadeiro, mas pouco a pouco vai se desviando. Começa com uma pequena saída da verdade, uma pequena dúvida, e começam por aí fora. E a falta de atenção e de discernimento levará a que muitos sejam levados por estes ventos de doutrina, como fala Tiago. Qualquer vento de doutrina os leva. O apóstolo Paulo fala aos Efésios para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Devemos ser maturos, devemos ser pessoas estáveis, pessoas fundamentadas na verdade. Outra característica dessa gente é a sua dissolução moral. São pessoas de baixa moral, porque a sua doutrina já é má por natureza. Uma má doutrina conduz a um mau comportamento. Muitos apóstatas, muitos desses homens desviantes e desviadores, eles são identificados por um baixo comportamento moral, uma falta de ética, uma falta de compromisso material e social. E infelizmente, como diz aqui o apóstolo Pedro, essa má conduta, quando é vista, quando é observada pelos ímpios, acaba por provocar uma aversão e repúdio ao Evangelho e aos conceitos bíblicos. É lamentável, é triste que infelizmente hajam tantas pessoas que podiam hoje estar nos caminhos de Deus, mas ficaram como que vacinadas contra o Evangelho, não por causa das verdades que lhes foram reveladas, mas pela conduta, pelo mau porte, pelo mau comportamento moral, material, etc., daqueles que trouxeram essas mensagens até eles. A mensagem, muitas vezes, até pode ser boa, mas pode ser completamente estragada através do comportamento inadequado do mensageiro. Uma outra característica desses homens é também o oportunismo. Eles têm uma intenção. Muitos deles não foram enviados por igrejas, não foram submetidos aos testes do verdadeiro obreiro, não são pessoas humildes,
não ficaram sujeitas a outros líderes espirituais, não aprenderam em escolas bíblicas sadias, mas autopromoveram-se a si próprios. Alguns até se aperceberam que seria uma boa forma de ganhar dinheiro, seria um bom negócio, seria uma forma fácil de conseguir adeptos, isso por causa das suas boas palavras, do seu carisma, do seu belo discurso atraente. Então eles oportunamente perceberam que era uma boa forma de se colocarem bem na vida e aproveitam-se da fragilidade das pessoas, dessas pessoas incautas, pessoas que infelizmente na sua boa fé vão atrás deles, acreditam neles e são prejudicadas, são exploradas financeiramente com a imposição dos dízimos, com esquemas fraudulentos, distorções de leis bíblicas. As pessoas são manipuladas através da crença em certos objetos ungidos, trazendo prosperidade, trazendo libertação, trazendo cura para as suas maleitas, através de orações mágicas, orações poderosas, palavras, promessas infundadas. A grande verdade é que esses líderes, esses apóstatas, eles sim se aproveitam dessa prosperidade, desses ensinamentos para si próprios produzirem riqueza. Eles mostram, todos eles, sinais exteriores de riqueza. Muitos deles estão na revista Forbes como dos homens mais ricos em alguns países, com aviões particulares, vivendo em grandes mansões, ao mesmo tempo que os seus seguidores vivem muitas vezes em extrema pobreza material. Eu vi já de pessoas, e não são poucas, que entraram em falência total. Alguns acabando com a própria vida, outros frequentando hospitais psiquiátricos porque ficaram completamente arruinados ao irem atrás dessas falsas promessas, dessas falsas esperanças. Cuidado. Este é um dos grandes sinais dos últimos dias. Esta confusão espiritual, esta confusão que é trazida em algumas igrejas, em alguns grupos religiosos, e que têm intenções, não são as mais puras, não são as mais honestas, e que tentam desviar o povo de Deus da verdade. Por que é que eu gastei tanto tempo a falar sobre esses assuntos? Porque esse é um quadro dos dias de hoje. Nós vivemos num quadro em que a cristandade está a viver talvez a maior confusão da sua história. Ouvimos muitas informações, ouvimos muitas coisas. Às vezes, mesmo nas minhas pesquisas, eu já sou uma pessoa marcada por isso, como já entenderam, sou criterioso, mas às vezes faço pesquisas na internet, pesquisando um certo assunto bíblico, e começo a ler algo que é bastante interessante, começo a ficar até entusiasmado com algumas informações que leio, e começo depois a investigar mais a fundo, e vou descobrir qual é a fonte, qual é a origem daquilo. E acabo por descobrir que é uma fonte inquinada. E o apóstolo diz que uma fonte salgada não pode produzir água doce. Ou seja, cuidado com as fontes de onde você bebe. Nem tudo aquilo que sabe bem é, de facto, saudável, não é? Tenha cuidado quais são as fontes que você investiga, e hoje, com o acesso quase ilimitado à internet, nós temos que ter muito discernimento, muito cuidado, investigar bem as fontes de onde isso é emanado, para não entrarmos em confusão, para não sermos arrastados, não sermos levados facilmente para o engano, porque é tão fácil ser enganado. É o Senhor Jesus mesmo que diz que esses falsos profetas, se possível, enganariam a muitos, e alguns certamente terão bom êxito em conseguir muitos adeptos. Então, esse é um dos sinais da vinda do Senhor, esta confusão que há no mundo espiritual, esta propagação de falsas doutrinas, do desvio da verdade, das heresias, da apostasia, é um dos sinais de que o Senhor, de facto, está próximo. Fiquemos firmes, sejamos constantes, sejamos radicais, se necessário, na nossa fé, na nossa postura,
para que não sejamos apanhados de surpresa com a vinda do Senhor. Que dele nos abençoe.